Meu cachorro começa a latir bem agora. Estamos no ar. Boa noite, galera da Rádio Rock Metal. Vamos começar a nossa live, a primeira live do Metal Hammer, que rola todo domingo às 20 horas pela rockmetal.com.br ou pelo aplicativo Rock Metal, disponível na Google Play Store. O Metal Hammer tem apoio da Go Ahead Management, lá de Portugal. Quero mandar um abraço para a Luana, se ela entrar aí. Mas ela deve entrar, que ela é meia pirada, mas ela entra. Quero agradecer primeiro a galera da Psicodela por ter aceitado participar da nossa live. Walter e Anne, muito obrigado. A gente agradece. Valeu. Foi tão rápido, mas a gente está animadíssimo. E a gente vai bater um papo aí sobre a banda, sobre toda a carreira da banda. Quem não conhece a banda Psicodela hoje vai conhecer basicamente tudo que a banda foi desde o princípio, lá em 2011, quando a banda foi formada em São José do Rio Preto, pela Anne e pelo Walter, que estão aqui conosco hoje. A banda lançou o primeiro álbum Psicodela em 2016, que foi produzido e tem participação do André Buzik e do Dr. Sim, e eles estão na pré-produção do segundo álbum com o nome provisório de Cada Vez Mais. E a gente vai começar falando aí sobre os integrantes da banda. Walter e Anne, se apresentem e falem os demais integrantes aí do Psicodela. Bom, sou o Walter Poletti, sou guitarrista da banda, que também é composta na bateria Daniel Borsato, que está com a gente aí bem antes de ser Psicodela, já é um irmão aí, mais de 10 anos tocando junto. E o Rylon Van Sant, baixista, que entrou logo após o lançamento desse primeiro álbum aí que você comentou. Isso aí, eu sou a Anne Doná, vocalista da Psicodela. Estou aí junto com esse trio do barulho desde muito antes de 2011. E o Rylon depois que chegou aí para completar, somar com a gente. Mas, ô Ronaldo, já vou fazer um adendo aí à sua fala. Demorou. Você falou que o disco está em pré-produção, na verdade já está no final, né? Nós já estamos na fase de mixagem, já gravamos tudo, gravamos guitarra, baixo, batera, voz, está tudo gravado. Tem algumas surpresas já que a gente não pode falar. Então, assim, vai demorar um pouquinho, porque devido à pandemia aí, o pessoal do Mr. Som Studio acabou adiando muitos trabalhos, então eles têm alguns trabalhos de mixagem para terminar antes do nosso. Então, isso vai atrasar um pouquinho, mas a parte da banda aí em si de gravação já finalizou, agora é com a galera de lá. Beleza, fale um pouco aí das influências aí do Walter no Psicodela e depois a Anne também fala sobre as influências dela na banda. As influências que a gente traz para a banda de outras bandas de rock? Exatamente. Nossa, não tem como. Primeira banda para mim, AC/DC. Quando eu toco guitarra, 90% do que sai ali me lembra AC/DC. Talvez você mesmo ouviu disso, falou de outras bandas, nem citou AC/DC, Kiss, Led Zeppelin, né, que eu gosto muito. Black Sabbath, Tony Iommi, gosto pra caramba. Mas pelo menos quando eu toco, eu acho, né, que tem muito disso na minha música. Mais anos 70 mesmo, assim, esse rock and roll mais relaxadão, mais alto astral, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto muito de coisas mais psicodélicas, Jimi Hendrix, Led Zeppelin também, Janis Joplin, Beatles, gosto bastante. Algumas coisas mais novas também que a gente toca na banda, mas é uma mistureira, na verdade, a Psicodela, viu? Tem de tudo aí, cara. Os gostos pessoais são muito variados, né? O meu, particularmente, AC/DC, Kiss, Deep Purple, Black Sabbath e por aí vai. Assim, tem muita banda nova que eu gosto também. A gente vai falar mais sobre isso. Fala aí, Anne, quais suas influências musicais dentro do Psicodela? Olha,
O Walter falou que a influência dele maior é AC/DC, lógico, e aí eu me ferro com isso, né? Porque aí na hora das composições, toda melodia que vem na cabeça é melodia de Brian Johnson, né? De Bon Scott, e assim, são coisas meio que impossíveis de reproduzir. Então aí a gente vai falando, não, abaixa esse tom, muda essa melodia para eu poder cantar. Mas beleza, AC/DC é bem forte, sim, nas pegadas, principalmente porque a maioria dos riffs é o Vart que compõe, então ele traz bastante disso, mas a gente gosta bastante, a banda toda curte muito isso. Eu gosto, na verdade, de rock nacional, eu gosto muito de Raimundos, então eu adoro essa pegada mais meio punk, com umas letras mais escrachadas, assim, né? Falando palavrão, falando besteira, enfim. Mas eu sou muito do rock anos 70 também, porque foi o que eu cresci ouvindo, né? Meu pai ouvia, então não tinha como eu não ouvir e não gostar disso. Então era Rush, Led Zeppelin, Deep Purple, basicamente Kiss. Então a gente procura trazer um pouquinho disso, porque é o que fica ali gravado na mente, né? Tanto as linhas de voz, quanto a interpretação que a gente dá, a performance de palco, então tudo remete mesmo a isso. Eu achei também, a gente estava até conversando, eu e o Walter, eu vi muita influência de hard rock anos 70 nacional no som de vocês. A Bolha, Ojeriza, Secos e Molhados, Casa das Máquinas, até porque essas bandas se inspiraram nas bandas setentistas do hard rock inglês, americano e europeu, né? Para poder fazer o som deles. Então, meio que é inevitável hoje uma banda como vocês, que fazem um som mais voltado para os anos 70, não ter também influência do hard rock anos 70 brasileiro. Com certeza, e eu acho que isso ficou um pouco mais claro quando o Andrea gravou pra gente, né? Que ele, além de produzir, ele também fez as linhas de baixo do nosso primeiro disco, e ele já tocou no Casa das Máquinas. Então, assim, somou bem essa cara que você falou, assim. Essa identidade veio mais à tona quando ele gravou, eu acho. Inclusive, pode. Não só as linhas de baixo que ele gravou, mas ele também gravou muito backing vocals no disco. E a própria produção mesmo dele, assim, de timbragem, questão de mixagem, eu acho que ele puxou bem dessa linha. E ele não tocou só na Casa das Máquinas, né? Ele tocou no Tafo, ele tocou Platina, bem antes do Dr. Sim ainda, que no começo do Dr. Sim era bem mais rock and roll do que hard rock como é hoje, né? Então eu acho que quando a gente sentou para produzir com ele somou muito e realmente tem muito dessa linha que você falou, realmente, a gente concorda. O Platina, se eu não me engano, quem tocou nele também foi o Robertinho de Recife, não foi? Se eu não me engano? Não sei falar, mas se tocou no comecinho, pode ser que sim. Tocou muita gente lá, foi, né, no Platina. No começo, também, né? No começo do Platina, o Robertinho de Recife tocou bem lá no final dos anos 70. Inclusive, eu vi um vídeo no YouTube do Platina fazendo um cover do Iron Maiden em 83 ou 84, coisa muito rara de se ver. Putz, eu vou procurar. E era o Robertinho de Recife. E o Robertinho... Eu vou te mandar depois. Vou procurar também, porque o Robertinho recentemente gravou uns heavy metal aí com o Zé Ramalho também, fez umas versões lá do Ozzy. Não sei se você chegou a ver sim, isso aí. Ele fez sim, ele fez participação também no Monsters de 2016 com Manowar, tocaram a faixa Metal Daisy. O Robertinho de Recife tocou junto com o guitarrista que inclusive foi até condenado à pedofilia, infelizmente, com Carl Logan. Vamos voltar ao Psicodela. Vocês têm muitas histórias para contar. Vamos começar aí pelas bandas que vocês já tocaram, festivais. Fala um pouquinho aí das bandas que vocês tocaram. Tem muita banda conhecida. Vocês tocaram com bandas do mainstream, banda do underground. E vocês com certeza têm muitas histórias. Contem um pouquinho aí pra gente aí do como foi tocar com esse tanto de gente legal aí, tanta importância do rock nacional.
Galera, parece que o pessoal caiu, mas vamos tentar conectar de novo. Aguenta aí. Que merda, velho. Caíram, né? Cara, acabou a energia aqui de casa, desligou a internet, desligou tudo. Eu liguei Não, normal. Pior que no 4G, no 4G, cara, Voltou, mas eu não tem liguei como. os dados móveis aqui, vou tentar fazer só por ele, porque se cair. Não, beleza, Tá me beleza. ouvindo? Tô ouvindo sim. Peraí que eu vou tentar conectar o Wi-Fi rapidinho, tá? Tá. Voltou aí a energia? Conseguiu aí ligar o Wi-Fi? Deu certo? Acho que voltou. Deu certo aí? Voltou? Opa, beleza. Galera, tivemos um probleminha técnico aí, faltou Vamos lá, energia, mas estamos de volta. Vou repetir a pergunta que vocês não pegaram, né? Isso aí. Cara, a gente estava numa reunião de trabalho antes. Tô ouvindo sim. O microfone da Anne tá cortado. Ah, agora voltou. Aí, agora, voltou. Agora voltou. Vocês não chegaram a ouvir a pergunta não, né? Acho que não. Vocês tocaram Acho com que não, vamos um lá. monte de gente. Vocês tocaram com um monte de gente legal. Gente do rock and roll nacional, tanto do underground quanto do mainstream. Conta um pouco aí pra gente as experiências legais que vocês tiveram aí em tocar com esse bando de gente legal. Só as legais ou as ruins também? Conta as mais divertidas. Sim, o que é muito legal de tocar com essa galera é que normalmente a estrutura de palco, de local, né, o público grande, a divulgação que isso traz para a banda, isso realmente não tem. É difícil até de explicar assim, né? É tudo que uma banda quer, né? Tocar com os maiores nomes, tocar nos melhores lugares para públicos grandes, divulgar e mostrar seu trabalho. Então, todos esses nomes que a gente divulga aí no nosso release foram shows que realmente a gente não vai esquecer, ficaram marcados para nós mesmos, né? É isso aí. Eu tive uma experiência única, né? Que foi dividir o palco mesmo com o Raimundos, subir no palco e cantar com os caras, mas participar
estar no mesmo lugar que outras bandas maiores, né, que já conquistaram seu espaço, que são de renome, estão, né, é muito legal, porque a estrutura é outra, a resposta da galera é outra, né, e estar em contato com esses caras, ver qual é a rotina ali deles, né, de backstage e tal, é muito bacana, muito bacana. A gente, lógico, teve experiências boas com esses caras famosos, mas também tivemos experiências ruins, mas enfim, foi, no geral, muito bom, não tenho o que reclamar. De todas essas bandas, esses artistas nacionais que vocês já tocaram, qual que, para vocês falaram, a Anne já falou do Raimundos, né? O Walter, para você, qual que foi o melhor show que você fez? Você falou assim, putz, esse foi o melhor show que eu fiz até hoje. Show da Psicodela mesmo? Isso. Nossa, cara, eu vou te falar, acho que os melhores shows mesmo que a gente fez nem foram nesses grandes festivais, sabe? Foram muito, muito legais esses grandes festivais, mas a gente também fez shows menores, assim, alucinantes, sabe, cara? Cidades menores que Rio Preto, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente tocou em Dracena, a gente já tocou num festival muito legal em Fernandópolis, em Colina, assim, são lugares que a gente foi muito bem tratado, sabe, como última banda do evento, a galera pedindo autógrafo, comprando CD, tirando foto, esses shows menores e que a gente tem a responsabilidade de fazer o evento acontecer, porque parece que é pouco, né? Vai tocar num festival ali com 4 bandas desconhecidas, mas essas 4 bandas que tem que fazer o evento. E quando a gente toca, por exemplo, com Pitty, J Quest, CPM 22, Sepultura, a gente está ali para dar uma aquecida na galera, né? Não é a banda do evento. Então, eu acho que os melhores shows que a gente fez foi nesses menores eventos que a gente tinha a responsa de ser a banda do evento. Entendeu? Pereira Barreto, cara, a gente tocou lá num domingo, que dá umas 2h30 daqui de Rio Preto. A gente tocou sexta e sábado aqui em Rio Preto, saiu domingo na hora do almoço para lá, tocamos à tarde, voltando para trabalhar na segunda-feira. E a gente tocou num horário que estava meio vazio, a gente começou a tocar, a praça lotou, 1h30 de show, assim, paulada mesmo, só rock and roll, e a galera endoidou, tanto que a gente demorou quase 2 horas para conseguir vir embora, porque a galera queria conhecer a banda, saber quem que era. Então eu acho, na minha opinião, os melhores shows nossos são esses shows que a gente tem a responsa de fazer o rolê, sabe assim? Uhum. Foi bem legal mesmo. O ano passado, aproveitando isso que o Walter falou, de ser a banda principal que faz o rolê acontecer, o ano passado a gente teve o Festival Planeta Rock teve um contratempo. Na última hora a gente ia tocar com Detonautas, né? A nossa noite era a noite com o Detonautas e na última hora o show do Detonautas foi cancelado e tivemos que fazer o show sozinhos. Então, assim, a nossa tensão dobrou, com certeza, mas foi excelente, assim, em termos de resposta. O público foi mais reduzido, é claro, porque tinha uma galera que ia só para ver o Detonautas, não ia para ver Psicodela, então foi um público menor. Porém, todo mundo que estava lá respondeu muito. Então, assim, a gente, naquele momento ali, por conta da estrutura, por conta da resposta da galera, por conta de ter que segurar a noite, já que uma banda foda tinha sido cancelada ali de última hora, deu a impressão mesmo de uma banda renomada ali, sabe? Segurando a galera. Então foi bem legal. Esse show foi tão legal que a gente gravou o clipe, gravou um clipe com pedaços das músicas do nosso álbum com as imagens desse show. A gente levou técnico, levamos road, a gente tinha estrutura para telão, e a gente tocou para valer mesmo, cara. Aquele show foi realmente, ali a gente sentiu que a gente tá um passo à frente, assim, naquilo que a gente planejava, né? Vocês têm 4 videoclipes oficiais. Fale um pouco aí pra gente aí como é gravar videoclipes, como surgiu a inspiração pros cenários. Eu vi que tem um videoclipe de vocês que é bem legal, que é a Anne abrindo umas portas e tal. Conta pra gente aí como é que surgem essas inspirações para fazer essas coisas.
Na verdade, esse videoclipe é o da Nunca Serão, né? Que é Nunca a primeira serão, música. exatamente. Isso, é a primeira música do nosso CD. E a gente queria fazer um mix de imagens do estúdio, já que a gente estava tendo uma oportunidade única, que era de ter o Andrea participando do nosso CD. Então a gente não podia deixar passar isso em branco. Então eu levei a câmera, né? A gente estava com uma câmera genérica da GoPro, com uma câmera um pouco mais profissional, que é o que eu tenho, que eu tiro foto de vez em quando, e celular, câmerazinha, enfim. E eu fui juntando e fui colhendo as imagens, como a parte dos meninos é um pouco mais trabalhosa e eu sempre fico por último porque é a voz, né? Então eu fui recolhendo todas as imagens que eu pude e falei, poxa, eu vou fazer umas imagens do estúdio assim, aleatórias, para eu poder depois montar um clipe, né? E na verdade, quem montou um clipe foi um amigo nosso. A gente jogou as imagens na mão dele e ele foi aproveitando tudo que ele pôde ali para fazer uma coisa bem legal, com imagens amadoras, né? Então foi bem da hora a produção mesmo desse clipe. É bem a Não, mas gente, é bem o nosso momento mesmo. Não, mas o clipe ficou bem da hora mesmo. Apesar de você ter falado aí que vocês usaram umas imagens meio amadoras e tal, mas o trabalho de fotografia, de audiovisual que o produtor fez no clipe ficou sensacional. Valeu, valeu. E assim, os 4 clipes, Ronaldo, são ideias nossas, né? Ideia da banda. Claro que eu e a Anne, talvez por morarmos juntos, né? Tocarmos juntos há muito tempo, a gente tem mais ideias, né? A gente está sempre junto conversando e talvez se a gente estivesse sozinho, cada um na sua casa, talvez a gente não tivesse tantas ideias assim. Mas a maior parte das ideias de todos os clipes ali parte da gente e depois a gente vai conversando com a banda, com quem for produzir o clipe, né? O segundo clipe da banda, que é o Quem Vai Nos Ouvir, que é um pouquinho mais polêmico ali, qual que era a minha ideia? A letra, é até legal de eu falar disso, que acho que eu nunca nem falei disso para ninguém, né? A letra é de 2000, a música é de 2009, né? 2008 ou 2009. A gente cantava em inglês, essa música saiu inclusive num selo nos Estados Unidos. E depois, quando a gente retomou a banda aqui no Brasil em 2011, 2016, a gente resolveu gravar, a gente aproveitou alguns riffs antigos e um deles era A Quem Vai Nos Ouvir. A gente passou para o português, mudou um pouco a música e a letra já era de 2011 em português também. Então já não é o contexto atual, apesar dela parecer muito atual, ela já é de outro contexto. Satisfação já antiga. E aí eu tive a ideia no clipe e falei, a gente está insatisfeito falando de política, mais ou menos, ali, né? Quem vai nos ouvir. Eu falei, não pode faltar ninguém. Eu falei para o produtor do clipe, eu quero imagens de todos os presidentes brasileiros até 2016, que foi quando a gente lançou a música, né? E o clipe foi 2017, fazendo promessas não cumpridas, né? E aí a gente teve aquelas ideias, depois a ideia do jornal foi minha no final do clipe, de pôr o vacilão na testa, que estava na época do cara que foi tatuado, de vacilão. Aí eu escrevi, voto em ladrão, sou vacilão, né? Mas assim, as ideias vão surgindo da banda mesmo, e aí a gente põe para correr. Aí o terceiro clipe, a gente vai falar um pouquinho da Até Logo, né? Que ela teve a maior parte também da participação, da produção foi dela. Na Até Logo, a gente queria uma coisa diferente, né? Porque a Nunca Serão tinha sido imagens amadoras, né? Ali caseiras, que nós mesmos fizemos ao longo da gravação. No segundo clipe, que foi Quem Vai Nos Ouvir, a gente produziu ele dentro do quarto aqui de casa, porque a gente fez um estúdio, né? Um mini estúdio aqui dentro, e a gente queria imagem nossa mesmo tocando, tal. Inclusive, o cara que filmou e fez o clipe pra gente ficou dentro do banheiro, né? Filmando, pegando as imagens, porque não tinha espaço para ele dentro do quarto. Então, ele foi indo dentro do banheiro, assim, para poder pegar uma imagem geral da galera tocando. E o terceiro clipe, a gente queria que fosse uma coisa um pouco mais profissional, ou seja, que exigisse já de personagens, né? E um outro estilo de filmagem. E eu gosto muito do chroma key, né? Eu falo, nossa, eu queria tanto fazer um clipe no chroma key, eu acho que ia ficar tão legal, e acabou dando tudo certo. A gente conseguiu um estúdio para fazer, fizemos uma parceria bem legal com o pessoal
de uma escola de... uma escola de cursos profissionalizantes daqui de Rio Preto. Ele tinha um estúdio, ele cedeu o espaço para a gente, nós conseguimos os atores através de uma amiga minha, então assim, foi tudo se encaixando e a gente queria um roteiro bem em cima da letra da música mesmo. E depois de feitas as imagens, os caras foram feras, né? Tipo, editando tudo, colocando tudo isso no clipe. E para mim é fantástico, eu sei. Eu sou suspeita. Esse clipe da Teló... Pode falar, deixa eu só fazer uma perguntinha, já que a gente está falando de letra. A maioria das bandas, no Brasil também, a grande maioria faz letras em inglês, porque falam que soa melhor, a pronúncia é melhor, encaixa mais no rock. Vocês são a contrapartida disso, faz tudo em português. E fica muito bom. Qual que é o segredo para se compor em português e não ficar piegas? Mas eu não posso contar esse segredo, senão todo mundo vai fazer, pô. Eu ia falar isso, será que ele vai falar? Eu não vou contar o segredo, não, vou contar uma parte dele. As nossas influências, a gente falou, conversando no WhatsApp, né, Ronaldo, eu e você, a gente falou muito de bandas nacionais, né? Eu adoro rock nacional, eu gosto muito mesmo, assim. Tem gente que eu falo que eu gosto de Charlie Brown Jr., o nego desacredita, porque o que a gente toca é totalmente diferente disso, né? Na noite. Mas eu gosto de Charlie Brown, gosto de Legião, gosto de Ultraje a Rigor pra caramba, gosto de Raimundos, sabe? Gosto de muita coisa. Gosto de Casa das Máquinas, você falou, Secos e Molhados, eu adoro. Mas, na hora de compor, a gente foca nas nossas influências estrangeiras, assim. A gente fica ouvindo AC/DC mesmo, a gente fica ouvindo Led Zeppelin mesmo, a gente fica ouvindo Metallica, sabe, Jimi Hendrix, Beatles, e a gente tenta extrair disso, construir uma melodia primeiro, para depois pôr a letra em cima. Então, primeiro já ter uma ideia daquele rock and roll que a gente gosta, que a gente quer, para depois tentar encaixar uma letra. Isso é muito difícil de fazer, dá muito trabalho, mas a gente está pegando a manha de desenvolver isso com um pouco mais de rapidez, assim, mas se bem que a gente nunca foi preocupado em fazer rápido. A gente vai fazendo, ficou pronto, grava e beleza. O primeiro disco de vocês, Psicodela, ele fala sobre relacionamentos, né, cotidiano, política, como você falou, comportamento em geral. O segundo álbum, as letras também são focadas nesses temas? Também. Eu acho que política é um pouco menos, porque nem é a nossa praia, na verdade, de falar muito disso. Assim, nos shows a gente só toca rock and roll mesmo, quer ver a galera balançar a cabeça, se divertir, relaxar, porque já tudo, nosso dia a dia já é tão pesado com isso, bombardeado com isso o tempo todo, né? A gente tenta subir no palco, esquecer e tocar guitarra mesmo, fazer barulho, balançar a cabeça. Mas às vezes sai alguma coisa de política, porque é meio natural também, né? Mas a questão de música, a gente fala muito de rock and roll, de estar tocando rock and roll e tal, e de relacionamentos também, né? Tem algumas letras que falam, aí a Anne pode falar melhor, desse momento atual da pandemia, mas nada muito direto a isso também, né? Mas são temas variados mesmo, assim, a gente não tem sei lá, um padrão, vamos falar só disso ou só daquilo. Se tiver uma ideia que soa legal, vamos gravar e vamos fazer. A gente não... Eu particularmente... Desculpa. Continua, pode falar ainda. Eu gosto de não falar nada muito explícito, sabe? Na hora que eu vou escrever, inclusive, a gente até discute um pouco, assim, eu e o Walter, porque ele gosta das coisas mais explícitas. Não, mas do que você está falando, né? Falo, então, mas eu gosto de coisas subliminares, porque eu acho que música é momento. E a pessoa que está ouvindo, ela vai encaixar aquela letra no momento dela. Entendeu? De repente, eu escrevi uma letra falando de relacionamento, mas a pessoa identifica com o trabalho que ela está exercendo hoje, ou se identifica com o cachorro, né? Então, assim, eu gosto de deixar meio subliminar, porque quando eu ouço uma música, eu ouço uma letra, nem sempre eu absorvo aquilo que o autor quis dizer, né?
a gente absorve coisas do nosso momento e encaixa esse momento na letra. Então é isso que faz ficar emocionante, eu acho. Então é isso. Deixa meio subliminar. Tem uma pergunta aqui do Ederson Leão. Já pensaram em fazer um disco... Já pensaram em fazer um disco conceitual? E se fosse um álbum conceitual, para falar de qual assunto? Eu nunca pensei em fazer um disco conceitual. Eu acho que o único disco conceitual que eu amo ouvir deve ser o Sgt. Peppers, que também nem é tão conceitual assim em termos de letra, né? Ele tem uma variação, ele tem um conceito de capa, de produção, um pouco de letra também, mas não um disco inteiro, como tem as bandas, por exemplo, de metal progressivo, sabe? Eu acho que a nossa praia realmente é aquele lance de escrever o que está afim no momento, sentir, por exemplo, tem riffs mais pesados, tem baladinha, mais alegrinha, tem rock and roll, que é a maior parte, mas suou legal, encaixou com o que a gente quer fazer. Não importa se está mais pesado, mais leve, a gente vai lá, toca e pronto. Pode ser que surja um dia um disco conceitual, mas assim, eu não me vejo também no momento fazendo isso, porque quando a gente vai compor, inclusive a gente descarta aquelas canções que a gente vê que tá ficando muito forçado, sabe? Porque às vezes o Vart chega com um riff e a gente já tem uma letra pronta, aí a gente quer casar os dois, aí vê que não tá rolando, já descarta. Então a gente gosta que o negócio flua, né? E quando você se prende a um tema, você precisa falar daquele tema, né? Quando você conceitua, você precisa falar daquele tema. Então, eu não sei, eu saberia nem como fazer isso agora, hoje, né? Talvez daqui a um tempo a gente tenha uma experiência maior aí com a música, uma intimidade maior com as composições e venha a optar por isso, mas no momento também eu não me vejo fazendo um disco conceitual. E seria até complicado, porque o som da banda é um som mais simples, né? Mais direto, um som mais crucial, exatamente, né? Igual você falou, puro tem muita influência de AC/DC, é coisa bem direta. E álbum conceitual exige, sabe, uma coisa, muita complexibilidade, muito trabalho de estúdio, né? Muita letra, muita coisa. Deixa isso para as bandas de power metal que eles sabem o que estão fazendo, né? Tô lembrando de outro agora, um Pink Floyd também, tem 2 álbuns conceituais, né? O The Wall e o do Triângulo lá, esqueci o nome Dark agora. Side of the Moon. Dark Side of the Moon. São 2 álbuns, cara, mas assim, olha quem está fazendo esse álbum, né? Nós estamos falando de Paul McCartney, John Lennon, Dave Gilmour, Roger Waters, sabe? Tem que ter, na minha visão, tem que estar muito focado naquilo. A banda teria que parar, sei lá, alguns meses para fazer só o disco. Isso a gente não faz, a gente toca, por enquanto, só de fim de semana, né? Todo mundo tem outros trabalhos também. Então, pensar nisso seria, acho que, um pouco pretensioso para nós agora, realmente. Outro detalhe também é que, às vezes, o trabalho conceitual, ele é chato. Muito teclado, né? Muita orquestração, muita narrativa, muita narração, igual aquele Nightfall do Blind Guardian. Eu gosto de Blind Guardian, eu gosto de Senhor dos Anéis, mas tem hora que aquilo ali é chato pra caramba. Aquele monte de elemento, aquele monte de coisa. Tem hora que é um disco para você ouvir assim uma vez ou outra, não é uma coisa que se torna uma coisa de cabeceira, como o rock and roll direto. O rock and roll direto, não, você pode ouvir todo dia que você não enjoa. Agora essas coisas mais cheias de elementos e tal, não é aquela coisa, não é aquele tipo de som muito acessível, né? Esse rock and roll direto que você fala, você pode ouvir uma música em qualquer momento, assim, você pode ouvir uma música da Psicodela. Ela não tem ligação com outra, entendeu? Agora, um álbum conceitual, às vezes você vai ouvir a faixa 4, mas faltou um pedaço lá de trás, ou vai terminar lá na frente. A gente realmente, por enquanto, não passa na nossa cabeça, não. De todos os álbuns conceituais que eu já ouvi na minha vida, que foram vários e vários e vários, só teve um que eu ouvi que ele não é chato do começo ao fim, que é o Mágica do Dio, porque ele é música do começo ao fim. O Dio escreveu uma história, e dessa história ele fez músicas, mas só que não é aquele negócio cheio de firula, de lenga-lenga, né?
E aí As o disco é músicas são legal. deslocadas uma da outra, né? Isso, e conta uma história, a mesma história, todas as músicas, porém, não é cheio de como é que fala? Purpurina, digamos assim. É um negócio mais simples, é um negócio mais heavy metal, aí é legal de ouvir. Legal, legal. O segundo disco, você falou que ele já tá quase saindo do forno, né? Vamos ver se a gente lança ainda no fim desse ano. Talvez a gente segure um pouquinho, porque não tem evento, né, cara? Não estamos podendo fazer evento nada, lançar só na internet. A gente gosta das redes sociais e tal, mas a gente quer estar com a galera ali, fazer um evento e tal. Então talvez a gente segure um pouquinho para lançar o disco mesmo final do ano e tal, mas tá quase pronto, tá quase pronto. Os custos para gravar um CD no Brasil são bem elevados em comparação com a Europa e Estados Unidos, por exemplo. Qual é a posição da banda com respeito a downloads grátis? Tipo, a galera que entra no Metal Tracker, por exemplo, faz o download do álbum de vocês. Vocês se importam? Porque eu já vi que tem muita banda aí que... Eu já vi banda boicotar canal no YouTube porque pegou o material da banda, postou lá para a galera conhecer e tal. Qual que é a postura da banda com respeito a streaming, a download? Pessoas que pegam, ao invés de comprar, fazem o download, vocês curtem? Como é que é a postura de vocês? Acho que nós nunca conversamos sobre isso, os quatro, assim, sobre se é ruim, se é bom. Vou falar por mim, particularmente. Eu acho que a gente já vem, apesar de eu já ter meus 40 anos, né, ter acompanhado todo aquela briga, por exemplo, do Lars Ulrich com Napster, A Napster. Né, Napster, e depois todo o desenvolvimento aí das plataformas de internet para música e tal. Eu vejo da seguinte forma, as bandas de hoje, elas se sustentam mesmo com show, né? Acho que tem uma grana ali de streaming, né? De play, de visualizações, tem uma grana de propaganda, mas o grosso mesmo da grana das bandas é show, né? Então a gente já eu, pelo menos por mim, eu já tô meio nessa vibe. Eu quero que a galera ouça meu som e que amanhã eu esteja tocando num lugar para 20 mil pessoas, entendeu? 5 mil pessoas, sei lá. Essa é a minha visão hoje. Eu não sei se amanhã, de repente, eu tenho uma música com 2 milhões de downloads, eu queria ter ela com 20. Né? Não vou falar pelos outros. Mas a minha visão hoje é divulgar a minha banda, é divulgar a Psicodela, é que a música da Psicodela esteja na boca do povo. E que o povo peça Psicodela nas rádios de outras cidades, que o povo peça um show da Psicodela em outras cidades, para que a gente possa trabalhar dessa forma. Porque eu já vejo que existe o lance de direito autoral, mas que essa grana já não é tanta grana assim, principalmente para os artistas menores, né, emergentes, independentes. Então, por enquanto, não me incomoda não, eu quero mais que a galera ouça as músicas. Eu acho que para as bandas que são independentes, o fato de fazer o download gratuitamente, eu acho que propaga o trabalho da banda independente e ajuda ela a crescer de uma certa maneira, né? Para as bandas renomadas que já viviam disso, eu creio que há aí um desconforto. No entanto, eu acho que é inevitável, né? Com esse avanço da tecnologia, da internet e tudo mais, chega uma hora que não dá para você mais controlar isso, como já não dá faz tempo, né? E eu acho que tem outros meios da banda, tipo, se reinventar e ganhar grana de outra maneira, assim como os shows. E eu acho que quem é fã vai lá comprar o álbum, vai querer ter o físico, vai querer, de repente, pagar para fazer esse download, ou vai lá na loja pedir o álbum, vai ter uma maneira de ter isso em mãos, né? Não só virtual, mas em mãos. Então, para nós, igual o Walter falou, é ótimo, porque o que mais a gente quer é mais que o povo baixe mesmo nossas músicas e goste e saia pedindo para tocar em todas as plataformas, né? Em todas as rádios. E tem outras coisas, né, Ronaldo? Por exemplo, a gente já teve 2 tipos de cerveja artesanal que a gente vendia nos shows, agora a gente está planejando uma terceira para o lançamento do disco novo. A gente já vendeu muita camiseta, a gente vendeu mais de 1.500 CDs, cara. No boca a boca, tocando nos barzinhos, casa de show, que para uma banda independente no Brasil é muito, né?
E se você pensar que nós estamos numa era que a gente sai vendendo nas mesas, o cara nem tem toca CD mais na casa dele, é tudo Bluetooth, celular, e a gente conseguir vender 1.500 sozinhos, né? Sem apoio, fora os downloads que tem também na internet, as visualizações. Que mais? Camiseta, já teve outros produtos, caneca a gente já fez. Então, tem outros meios de ganhar dinheiro, né? Mas, assim, a princípio não me preocupa, não. E outro detalhe também é que o material físico, ele virou item de colecionador, né? Porque a nossa realidade agora é essa, é o streaming, é as plataformas digitais. Hoje as pessoas têm a música na palma da mão, no smartphone. Basta ter um smartphone, ter um Spotify ou qualquer outro aplicativo de streaming de música, ter internet, conectar um fone e ouvir. Eu tenho a sua idade. Eu também tenho a sua idade, o Walter, e eu comecei com vinil, fita cassete. Era muito difícil você encontrar material aqui em Brasília. Só tinha 2 lojas, aliás, tinha 3 lojas, uma mainstream e 2 voltadas para o público do metal. Só que assim, adolescente, estudante, não tem dinheiro para comprar vinil todo dia. Então, o que eu fazia? Eu comprava fita cassete, ia lá na loja, aí o cara cobrava tipo, como se fosse R$1 hoje. Grava para mim, ele ia lá e gravava. Então, hoje não, hoje está mais fácil. Isso já não é um tipo de pirataria? Já é um tipo de pirataria. Mas adolescente já começou daí a pirataria, para você ver. Aí eu fiz tudo isso que você fez e vão me incomodar se fizerem com a minha música? Não tem como, cara. Eu acho que é isso que leva a música para outros lugares, sabe? É justamente esse cara que vai com a fitinha lá gravar um disco do AC/DC, é esse cara que vai ouvir a fita até ela enroscar. É esse cara que vai levar a camiseta do AC/DC no show do Iron Maiden, sabe assim? Então, se o cara foi atrás do meu som e não tinha grana para baixar e baixou e fica ouvindo, deixa o cara ouvir, cara. Deixa o cara curtir. Minha música tá aí. Pronto. Quem quiser pagar e ajudar a gente, ótimo, a gente agradece, mas fiz tudo isso. Cara, aqui em Rio Preto tinha que pedir para importar os CDs. E quantas vezes o cara falava, vão demorar 4 meses para chegar. Aí davam 4 meses, eu ia lá, cancelou o envio. Putz, você imagina o desespero de um cara de 14 anos querendo ouvir um disco novo ali? E aí, o que você ia fazer? Você ia num colega que tinha, ia copiar, ia pegar emprestado, ia gravar numa fita. Então, cara, hoje é o download, deixa fazer. Eu tenho mais de 500 CDs aqui em casa, eu ouço todos, mas eu não ponho nenhum para tocar mais. Eu ouço tudo na internet. Então, é o que você falou, quem quer o disco é o cara que quer. Normalmente a gente vende CD, já vou passar para a Anne aí. Normalmente a gente vende CD, o cara quer o autógrafo, porque ele não quer só para ouvir, ele quer porque ele gostou da gente e quer ter lá. Então, quem não gostou tanto assim, gosta de uma música, baixa lá, ouve, boa. Inclusive aquele lance que eu falei de quem gosta, tem o CD e pronto, vai atrás do físico, é aqui em casa, né? Porque tem CD fechado na embalagem, assim, que não foi nem aberto. Quer dizer, a gente nem nunca viu a cara dele, assim, pôs a mão, porque ele tá lacrado, literalmente, né? No plástico ainda. Mas é isso, eu acho que tem que acompanhar a tecnologia que tá aí, tá para todo mundo, e cada vez crescendo mais, não tem como barrar isso, e a gente tem que se reinventar mesmo e procurar ganhar dinheiro de outra maneira. Ô, Ronaldo, posso fazer uma interrupção aqui? Pode, claro. Eu falei que eu não ouço CDs mais. O Ederson Leão mandou uma mensagem aqui e falou, doa para mim. Aproveitar que você falou aí da galera que tá comentando, vamos mandar um abraço aí para Jurema Pereira, que diz que adora a Psicodela. O Matheus Botossi Trindade. Massa, Metz, um beijo, Metz. Eu já ia mandar também um abraço pro Metz aí. Um abraço pro Carlos Vinícius, pro Jean Miguel da Silva. Ai, que legal. Pro Alexandre Almeida. Rodrigo Botossi, deve ser irmão do Matheus. Ou parente. Ele tem um apelido aqui. Posso falar o apelido dele aqui? Pode. É o Xana. Xana, né? É verdade. Ó, eu vou mandar um abraço também, ó.
Vou mandar um abraço para o Marmita, que mandou mensagem aqui. Vou mandar um abraço para os meus parentes lá de Brasília, aí de Brasília. Pode mandar. Meu tio Raul, minha tia Badia. Obrigado por mandarem mensagem aqui para mim. E aí você já mandou para o Mets, para o Xana, que estão mandando mensagem pedindo aqui. Obrigado por acompanharem. E um abraço para a Seb Gol também, para a Paula e para a Amanda, aqui de Rio Preto. Noel Tessarolo, grande abraço, Noel. Noel. Antônio Doná, grande abraço. Meu pai. Antônio Doná é seu pai? É. Abraço, seu Antônio. Bem-vindo. Bom, a gente está falando de coisas polêmicas, vamos continuar na polêmica. É o seguinte, a gente está passando por uma polarização muito grande dentro do rock and roll, né? Não afetou só o cidadão comum, afetou tudo quanto é cultura, inclusive a gente está vivendo também a era do tal cancelamento. Se você fez alguma coisa que determinada classe não gosta, rola o tal cancelamento, né? Como que a banda tá lidando aí com essa polarização? Vocês optaram em... Eu vi nas redes de vocês que vocês optaram em não falar diretamente sobre política, não levantar nenhuma bandeira. Vocês acham que isso é benéfico, é negativo, é positivo? Como é que vocês encaram? Ô, Ronaldo, assim, essa polarização, ela está em todo lugar, né? Por exemplo, a gente trabalha em escola, né? Nós somos professores também, e na escola também tem que ter um cuidado para dar a sua opinião, né? Porque tem uma vigilância, né? 24 horas, assim. Então, na política, na cultura, na música, na educação, até na saúde, né? Agora com essa pandemia, até na saúde se dividiu, né? É impressionante, assim. Mas, na verdade, a Psicodela, a gente nunca... a banda, os quatro, né? Daniel, Walter, Anne e Hyron. A gente nunca parou para... vamos nos posicionar ou não vamos nos posicionar. Sempre foi tudo muito natural. E a gente vê a banda como um entretenimento mesmo. Então, às vezes eu vejo, principalmente na televisão, né? Eu vejo jornalistas, o jogador tal, o artista tal, ele tem que se posicionar, ele tem que, porque ele é influente. Cara, mas o fato dele não se posicionar já não é um posicionamento dele, né? Então, ele já não está se expondo ao não se expor, porque vai vir pedrada dos dois lados, né? Então, qualquer decisão que você tomar, você vai levar pedrada e vai levar o aplauso. Isso é meu ponto de vista. Mas a gente nunca parou para falar, vamos falar de política ou não, porque o nosso assunto da Psicodela, quando a gente se reúne, cara, juro mesmo, é ligar a guitarra, sentar na batera e fazer barulho, cara. Tocar rock and roll, beber cerveja, dar risada, a gente dá risada pra caramba nos ensaios, a gente bebe, começa a rir, começa a compor coisa. Aí, às vezes, no meio do ensaio, começa a animar com a cerveja, quer fazer um churrasco depois do ensaio, sabe? A nossa convivência enquanto Psicodela é tocar e se divertir. Então, acabou sendo natural isso. Mas, por exemplo, a música Quem Vai Nos Ouvir, ela é um pouco polêmica. Tanto que quando a gente tocou pela primeira vez num show grande, com um vídeo, o vídeo atrás dela tem a cara de todos os ex-presidentes com um X vermelho, assim, sabe? Aparece o ex-presidente, desde o Sarney até a Dilma, que foi quando a gente lançou esse vídeo, né? Então, entra a cara do presidente X vermelho, entra a cara do presidente X vermelho. A gente falou, cara, vão xingar a gente de tudo que é nome. Não, por quê? Porque eles perceberam que ali era uma insatisfação com todo mundo, com a política brasileira. A gente podia pôr todos os vereadores da nossa cidade, todos os prefeitos, mas a gente pôs pessoas famosas, né? Então, mas acabou sendo natural da gente falar de rock and roll na nossa página. Mas se você fuçar nos nossos perfis pessoais, se o Daniel quiser postar alguma coisa, a Anne, o Hylan, eu não vou meter o bedelho no que ele postar, no que ela postar, cada um é livre, posta o que quiser. Mas a banda acabou meio que naturalmente focando na música, que a gente acha que é muito mais importante do que essa divisão idiota que tem, cara. Sinceramente, assim.
Existem alguns meios que faz a galera se unir. Eu acho que a música é um deles, né? Assim, que faz quebrar um pouco essa barreira. E sim, nós temos as nossas opiniões pessoais sobre a política do país, com certeza. E agora a banda a gente procura mesmo deixar para entretenimento. Então a gente, como o Walter disse, a letra do Quem Vai Nos Ouvir foi uma letra de 2016. E ouvimos sim algumas críticas em relação à letra, né? Mas eu acho que a maioria do pessoal entendeu o que rolou ali naquela letra, porque era uma insatisfação geral, então, enfim, foi uma coisa que passou e bola para frente. E a gente vai continuar fazendo música se num momento da nossa composição a gente achar que putz, rolou aqui, ó, fazer uma música sobre política, porque era o assunto do momento e fluiu legal, a gente vai fazer e pronto, mas eu acho que a intenção não é ofender ninguém, cutucar ninguém, a intenção é pôr a cabeça para balançar mesmo, assim, né, chacoalhar a cabeça e fazer um rock and roll. E não deu também tanta polêmica, porque não, a coisa se polarizou de verdade quando o atual presidente entrou na jogada ali na pré-campanha e na campanha, né? Ali a coisa rachou mesmo, assim, ou se é do bem ou se é do mal, né? Quando a gente... Por isso que eu quero frisar que a letra de Quem Vai Nos Ouvir, em português, é de 2011, né? O clipe começou a ser gravado em 2016, então... nessa época a insatisfação era geral e não estava, essa divisão não era tão clara ainda, né? Então a gente rolou, surgiu essa letra, a galera curtiu e nem tinha essa polêmica toda ainda em cima disso. Que lado você tá, né? Mas assim, foi a única letra de política que a gente escreveu na vida, eu acho. A gente faz música eu faço música desde 99, 2000. Eu acho que eu nunca escrevi uma letra de política assim diretamente. Né? Essa rolou, e como a Anne falou, se rolar novamente e a gente curtir, vamos embora, vamos fazer, e é isso que importa pra gente. A gente tá mais preocupado com a sonoridade mesmo do que com qualquer outra coisa. Eu acho esse posicionamento da banda o correto, até porque quando o rock and roll surgiu foi com blues, né? Lá no século XIX, lá em St. Louis, a galera tava colhendo algodão e começaram a recitar para poder o tempo passar, e aí isso aí virou melodia, no século XX virou rockabilly, depois veio os anos 60, depois veio os anos 70, e ali, durante todo esse tempo da evolução do rock, até chegar no heavy metal hoje, que é um dos estilos mais pesados de dentro desse universo, não foi levantando bandeira A, nem B, nem C, nem D, nem A, ninguém. Ali era um bando de moleques querendo tocar música, querendo fazer seu som, querendo ter uma vida melhor. Inclusive o Iommi, guitarrista do Black Sabbath, ele falou isso várias e várias vezes, que foi um dos percussores do rock em todos os tempos, foi o Iommi. Ele falou, a gente éramos moleques lá em Birma, passando necessidade, nós só queríamos uma vida digna. Só isso. Nada além disso. Se a gente for pegar o retrospecto de qualquer outra banda, AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple, Rainbow, Whitesnake, Jethro Tull, Tin Lizzy, essas bandas que ajudaram a criar, a popularizar o rock, o hard e o heavy metal no mundo, eles não foram nada além disso, só era, em primeiro lugar, os caras queriam ter uma vida decente, se divertir, e ninguém levantou a bandeira. E assim, sem levantar bandeira, sempre houve crítica. Sempre Beatles fez crítica, né? Grand Funk fez crítica, Iron Maiden fez e faz crítica, né? Sempre houve bandas fazendo crítica, mas nunca levantando o nome de A, B ou C, de partido A, B ou C. Exatamente. Ou de movimento A, B ou C, né? Agora isso existe, né? E assim, mesmo a gente estando alheio a isso, musicalmente falando, né? Porque é impossível, como cidadão, você estar alheio a isso, mas mesmo a gente estando alheio a isso, a gente já sofreu algumas retaliações, viu, cara? Porque as pessoas sabem do nosso posicionamento e
deixam de nos convidar para algumas coisas ou de nos aceitar em alguns lugares. Mas a gente sabe disso e a gente não vai mudar para agradar a B ou C, porque a gente prioriza realmente a música. Se a gente fosse priorizar a política, eu ia deixar de ter banda e ia me candidatar. Sei lá, ia fazer outra coisa, né? Então, o lance da Psicodela é isso mesmo, é beber cerveja, se divertir, e se a gente tiver a chance de ter uma vida melhor com a música, como o Ozzy teve e vários outros tiveram, ótimo, vamos embora. Mas o primordial é tocar, é isso que a gente gosta de fazer. Alguma coisa para comentar, Anne? Não, eu só queria falar e acrescentar que, inclusive, algumas bandas se desfizeram justamente porque entraram na política, né? Então, assim, vamos evitar. O próprio John Lennon, quando começou inclusive assistimos o documentário ontem, né, Walter? O próprio John Lennon, quando começou com esse negócio de paz e amor, tal, que eles preferiam a paz à guerra, ótimo, lindo, só que começou a ter um cunho político e isso começou a se afunilar cada vez mais e foi a hora que acabou tudo, né? Então, assim, eu acho que é o que eu falei, a música é uma linguagem que une a todos, sem exceção, e a gente prefere manter isso, pelo menos por enquanto. Claro, Ronaldo, que também a gente não tem nada contra com as bandas que se manifestam. A gente já fez tributo de Rage Against the Machine e System of a Down, que são duas bandas totalmente politizadas, com uma ideologia clara, com críticas partidárias, né? Defendem certos nomes mesmo, assim, políticos, tal. E eu não vou deixar de ouvir um som que eu gosto, que eu amo o som do Tom Morello. Eu amo o System of a Down do jeito que eles fazem heavy metal. Eu não vou deixar de ouvir porque o cara tá falando de A, B, C, de política, sabe? Para mim, volto a falar, se o som for legal, não vou deixar de curtir uma banda por causa disso. De jeito nenhum. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Adriano Souza. Ele falou que é para mandar um abraço para ele e pro Portal do Metal e do grupo do WhatsApp Portal do Metal. Grande abraço, Adriano Souza. Muitíssimo obrigado aí pela participação. Abraço. Ó, eu penso o seguinte, eu tenho meu posicionamento e ele é explícito e eu posto nas redes sociais, eu sofro retaliações por causa disso e o tal do cancelamento. Inclusive eu saí de uma rádio justamente pela minha posição política. Eu gosto de algumas bandas como o Creator, por exemplo. O Creator, ele fala, o Pedrosa, ele fala, é isso mesmo o nome dele, ele fala do lado político que ele apoia, só que ele fala como a Anne falou, de forma subliminar. E o Creator nunca chegou no palco com uma bandeira comunista ou com bandeira de esquerda e o vocalista do Creator chegou lá e falou, esse meu posicionamento aqui é melhor do que o seu. Ele nunca fez isso. Então é por isso que eu escuto. É um posicionamento diferente do meu? Mas a banda sabe separar a obra como banda do posicionamento político. O Êxodos também teve uns tempos, tem um músico no Êxodos também que ele é de esquerda, mas ele não leva isso para a banda. Então, assim, é igual vocês falaram, a questão não é nem levantar bandeira hoje, é muito perigoso, porque você pode segregar o seu público. Se você levantar uma bandeira, se você falar bem assim, minha banda o vocalista é de direita, a banda postar alguma coisa na page da banda, falar, a gente é de direita, exemplo, a galera de esquerda vai se sentir ofendida, porque hoje, infelizmente, está assim. Tem um tal da turma do cancelamento, tanto na direita quanto na esquerda, que é os dois focos principais, né, da atual polarização. E a coisa tá tão quente ainda, né, que acaba gerando um atrito, um desrespeito em algum momento, sabe? Algum fã faz uma crítica mais pesada, o cara, às vezes, o artista também é gente, também é cidadão, aí o cara às vezes responde também de uma forma mais ríspida, e aí começa a entrar em outros assuntos, sabe? Pessoais, às vezes, que o cara nem é aquilo, escreveu naquele momento para se defender, né? Ou para, sei lá, a gente quer tocar rock and roll.
Se a gente pudesse fazer isso 24 horas por dia, seria só isso e estava ótimo, entendeu? Então... Tem uma galera que tá assistindo a gente que não é do interior de São Paulo, né? Com certeza. Fala pra gente aí como que é a cena rock and roll aí em São José do Rio Preto e aqui as pessoas, a maioria da galera do metal, galera do rock, ela tem a ideia de que só de São Paulo, né, ali da capital, porque vai muito show ali, né, tem muita banda grande e tudo mais. E também tem a cena local de São Paulo também, que é bem conhecida, tem muita banda underground dali. Mas aí no interior de São Paulo, como que funciona? Como que a cena tem muita banda? Tem muito apoio? O produtor apoiam vocês? Cara, assim, a cena rock em Rio Preto é muito forte, só que ela não é tão ampla, realmente o sertanejo aqui domina, né? Uma das maiores festas de peão do mundo acontece aqui em Rio Preto, né? Mas tem muitas bandas legais aqui em Rio Preto, principalmente bandas cover, sabe? Que fazem shows na noite aí, em bar, casa de show e tal. Muitos músicos bons. Inclusive, tem muitos lugares que recebem bandas de fora da capital ou de cidades maiores, de outros estados aí. E o público às vezes fala, pô, mas aqui em Rio Preto tem bandas melhores que essas bandas que vêm de fora. Então, realmente, as bandas de Rio Preto, musicalmente, são muito boas. E o que é legal é que há uma diversidade muito grande nessa questão do cover, né? Por exemplo, nenhuma banda toca os covers que a gente toca. Claro, uma música ou outra sempre vai chocar ali o repertório. Mas os repertórios são muito variados. Agora, a questão de produtor, de investimento, de apoio, não existe aqui em Rio Preto, muito pouco, cara. Aqui o lance é independente mesmo, é cada um fazendo a sua parte. Às vezes as bandas se ajudam aqui e ali, mas tem bastante lugar para tocar, tem bastante evento, muito encontro de moto, muita casa de show de rock, que voltou a abrir agora, antes da pandemia, estava com, sei lá, uma cidade de 500 mil habitantes como Rio Preto, aqui a região, tinha umas 8 casas de rock aí abertas, né? Então é bastante para o tamanho da cidade, né? E na região toda também tem show o tempo todo, a gente toca muito fora de Rio Preto. Então é uma cena forte, só que ela é uma cena totalmente independente, ela não é uma cena que tem um suporte. A gente, há pouco tempo, nós fomos para São Paulo, fomos a São Paulo, né? Inclusive no show do Iron Maiden, o ano passado, e deu tempo de dar um rolê lá pelo Bexiga, né? E, sinceramente, entrando nos bares ali, que é um do ladinho do outro, né? E tal, eu fiquei orgulhosa de ter uma banda aqui em São José do Rio Preto, porque a nossa cena é muito boa. A qualidade das bandas aqui é bem elevada com o que eu ouvi ali naquela noite, tá? Não estou falando que é sempre que rola isso lá no Bexiga e tal, mas aquela noite especificamente nós entramos em vários bares, assim, porque eles deixam entrar para conhecer, né, antes de você pagar o cover e tal. E eu não gostei do que eu ouvi. Eu prefiro, sinceramente, as bandas daqui. Eu acho que tem uma diversidade muito grande, igual o Walter falou, sabe? As bandas que tocam cover, que vivem disso, que tocam nos bares, elas são muito diferentes. É uma música ou outra que choca, claro, né? Tem no repertório, mas são públicos assim, sabe? Dá pra ir no show da Psicodela, dá pra ir no show da outra banda e da outra banda e da outra banda e não enjoar de ouvir os covers, porque são muito diferentes, né? Tem aquela banda que tem a pegada mais anos 80, tem a outra banda que é bem setentista, tem outra banda que é totalmente anos 90, tem a banda que faz a mistureira, então, assim, é bem legal. Eu acredito que os donos de bares devem ficar felizes, porque no rodízio não tem como chocar, falar, isso é igual a isso, então hoje não vai dar público. Não tem jeito. E não só a questão musical, né, de estilo, mas as bandas daqui de Rio Preto têm uma característica legal que cada banda tem o seu frontman ali, né? E eles são muito diferentes uns dos outros. O jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de cantar. Então não tem aquele lance, tipo, às vezes tem algumas bandas aqui com vocal feminino, ninguém chega e fala, eu não vou ver a Psicodela, porque ontem eu vi a outra banda que era uma mina cantando.
porque é totalmente diferente. As meninas são diferentes, o jeito de cantar é diferente, o repertório é diferente, a atitude no palco é diferente. Então isso é bem legal, uma cena bem legal aqui em Rio Preto mesmo. O fato da a Psicodela tem não é uma front girl, na verdade, né, que é a Anne, que é a vocalista da banda. Eu parei um pouco de frequentar shows de uns 3 anos para cá, porque com essa questão de rádio e tal, você se prende mais um pouco e deixa de frequentar determinados shows. Eu já fui mais assíduo, mas eu já vi muito show que tinha integrante feminino na banda e sofria muito assédio. Como que funciona para você, assim? No começo, sim, tinha esse lance, né, do povo ficar mais ali na frente, mas posso te falar que hoje eu sofro muito mais assédio feminino do que masculino. Para felicidade do Walter. Felicidade é um alívio. Mas vocês se conheceram na cena do rock ou vocês já se conheciam antes? Como é que foi? Não, na cena do rock. Eu tocava na Torne, né? Que foi o começo da Psicodela, foi Torne ainda. E o Walter tocava na Estado Novo, que era a banda de um amigo meu. E eu fui no show, então sempre que esse amigo em comum aí, quando eu tinha show e ele não, ele ia me ver, e quando eu não tinha show e ele tinha, eu ia ver ele. E o Walter entrou para a banda dele, né, para tocar guitarra, e aí eu fui assistir ao show e a gente acabou se conhecendo e desde então estamos juntos. Pô, a história é bacana, né? Porque é difícil, principalmente no meio do rock, assim, ter um preconceito com a mulherada ainda, né? De que a mulher tá lá porque ela tá lá por causa de músico, ela é grupo, ela não conhece. Inclusive, quando acontece, eu vejo isso acontecer muito quando aparece uma mulher diferente, assim, todo mundo já vai em cima e, você curte o quê? Você tá usando essa camisa, você tem todos os CDs e tal. Sempre rolou isso, né? Infelizmente, a galera do rock e do metal é um pouco preconceituosa ainda com o fato de mulher estar envolvida no meio, infelizmente. Mas isso melhorou muito e assim, eu acho que aqui em Rio Preto, na região principalmente, não só em Rio Preto, mas em toda a região aqui, eu acho que pelo fato da Anne já estar na noite aí tocando desde 2000 e, sei lá, 1 mais ou menos, 4, não sei por aí, a galera já conhece ela. Então já não tem mais esse lance de é uma menina no vocal, é a Anne, sabe? Então já tem essa relação de saber quem de saber como lidar. A maioria do público sabe que ela é minha esposa. As esposas dos outros músicos vão aos shows também com a gente, às vezes até fora de Rio Preto, no carro ou nas vans. Então, com a gente especificamente, faz muitos anos que a gente não tem esse problema nem do assédio e nem desse, é mina que vai cantar, o que essa mina tá fazendo aí? A gente já não tem isso já há muito, muito tempo mesmo, assim. E quando tinha também era pouco, cara, sabe? Aquele cara mais bêbado, mais chato, que tá ali passando um pouco do limite, mas aí eu já chegava, trocava ideia. Então nunca tivemos um problema grave com isso, assim. Mas eu acho que pelo fato dela ser já conhecida aqui, isso já gera uma distância e um respeito que fica até melhor, assim, na hora de se relacionar, assim, sabe? E em contrapartida que a galera do rock é um pouco preconceituosa com mulher, principalmente em banda, é que geralmente o roqueiro ele é mais respeitoso quando se diz respeito a mulher com compromisso. Total. Né? Se ele é mais... Se ele tem um preconceito com a mulher que está em cima do palco, por exemplo, já tem um respeito maior quando vê que tem um companheiro, né? Isso aí eu vejo, isso aí eu tenho que elogiar a galera do rock na questão do respeito quando uma mulher é comprometida. Isso aí ele é mais do que qualquer outro estilo. Eu acho verdade. Acho que a gente teve problema uma vez só em relação a isso, ao desrespeito, mas foi assim, o cara tava
muito bêbado, já estava fora da casinha já, e aí ele ficou enchendo muito o saco na noite, e aí quase virou briga, né? Então não foi nem por causa, assim, da aproximação dele, foi por causa da encheção de saco mesmo, ele estava desrespeitando não só a mim, mas geral, então acho que foi 1, 2 vezes no máximo, eu não lembro disso ter acontecido, ser uma reincidência. Mas essa questão do público rock, ô Ronaldo, eu acho que isso é em todos os sentidos, assim. Não estou falando mal de outros públicos, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho amigos que frequentam outros tipos de shows, de baladas, que são respeitosos, são super educados, não dão trabalho, não briga, nada. Mas, estatisticamente falando, tá? A gente tinha um festival aqui que chamava Planeta Rock, que inclusive foi um dos festivais que fez a gente tocar com mais dessas bandas famosas que você citou lá no comecinho, né? Nas 8 edições dos festivais não teve nenhum BO, cara. Nem de roubo de celular, nem de briga, nem de quebrar vidro de carro, nada disso. 8 edições, cara. E numa noite de uma festa do peão aqui, chega a ter 300, 400 BOs, cara. Então, pô, isso mostra que o público rock realmente vai para curtir o som. Então, por isso que a gente foca no som. A galera que vai para um show de rock, ele não quer saber quem está do lado dele, que roupa que o cara está vestindo, se tem menina solteira, se não sei o que lá, se é open bar, se a cerveja é artesanal, se não é. O cara tá lá, se a banda estiver rolando o som e estiver louco, o resto tudo vai estar bom para ele. Se o som estiver ruim, tudo vai ficar ruim. Então é um público realmente que quando sai de casa para ver um show, é para ver o show. Não é para fazer mais nada, não é para chavecar mulher, não é para arrumar briga, não é para roubar carro, não é para roubar celular, é para se divertir e ouvir música. Isso realmente o público do rock é assim, isso é fato, isso é fato. Uma galera mais instruída nessa questão de não cometer delito, com certeza. É igual você falou, você só tem uma classe no meio do rock que realmente não dá, que é o bêbado chato. Pô. O bêbado chato não tem como mesmo. Isso aí tem em todo lugar. E tem em todo lugar. O rock não poderia ser exceção, até porque o rock sem cerveja não, pelo menos para mim, não rola. Pelo menos para mim não rola. Já que a gente está falando aí dessas questões de shows e tudo mais, no Brasil tem uma dificuldade muito grande de bandas independentes seguir carreira, ter apoio de mídia especializada e tudo mais. Quais as dificuldades maiores que vocês poderiam enumerar aí para uma banda underground como a de vocês? Eu acho que a maior dificuldade mesmo, assim, primeiro é a banda se conhecer, sabe? É a banda saber exatamente o que ela quer. Isso aconteceu com a gente de 5 anos para cá, né? Da gente falar, é esse tipo de som que a gente quer fazer, é assim que a Anne quer cantar. E, por exemplo, a Anne brincou que eu fazia as melodias lá, Brian Johnson, Bon Scott. De 4, 5 anos para cá, eu entendi o que ela queria, eu entendi onde ela tinha potência de voz. Ela também se lapidou em algumas coisas para atingir o som que ela queria, que a gente queria. A gente está entrosado como banda, sabe? Às vezes a gente compõe uma música, chega no ensaio, começa a bater o riff, batera já vai atrás e em 10 minutos a música está pronta, entre aspas, né? Já tem um esqueleto ali. Então, acho que a maior dificuldade mesmo do artista underground é que, como não tem uma estrutura para você só viver disso e só fazer isso, o tempo que você demora para chegar nessa maturidade é muito mais longo do que de uma banda profissional que está todo dia trabalhando com isso, com assessor, com um produtor, com um empresário, né, ajudando, auxiliando nisso. Isso você tem que descobrir sozinho, você não é profissional, você é amador, então até você atingir esse nível, demora bastante e muitas bandas vão ficando pelo caminho, aí troca de formação, troca de vocalista, troca de guitarrista, e aí a coisa não anda, né? Eu acho que esse é o principal motivo. E aí, como você não é famoso, não é interessante para a grande mídia te divulgar e te apoiar, ou até para os grandes patrocinadores, por exemplo, pegar lá 50 mil reais e investir para você gravar um puta CD e fazer um lançamento astronômico. Você não consegue porque o grande patrocinador não sabe que retorno ele vai ter daquilo ali, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade, porque em termos de música, quando a gente sobe no palco, cara, pode vir a pitch depois, que a hora que a gente tá ali, a galera tá
tá balançando. A galera não quer saber se te conhece ou não. Se a música estiver legal, a coisa flui. Mas a maior dificuldade é você mostrar que você vai dar retorno para alguém para você ter um respaldo, né? Um suporte. Na minha opinião, acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que, além dessas dificuldades, eu vou fazer uma comparação agora com o meio sertanejo, por exemplo. No meio sertanejo, os artistas, o tempo todo, eles estão lançando gente nova no mercado. Então, não são produtoras ou gravadoras, são os próprios artistas. Eles estão o tempo todo lançando gente nova. Como isso chega até eles, sinceramente eu não sei, né? Mas enfim, eles estão lançando gente nova. Por quê? Eles estão ganhando com os artistas novos que eles estão lançando, sem deixar de ganhar o deles, né? E estão se promovendo ainda mais nas costas desses artistas que estão sendo lançados. E eu sinto falta disso no rock, porque hoje você não consegue se lançar sozinho, sabe? Até consegue, só que é um caminho bem árduo aí, né? Eu acho que enfim, você tem que dominar bastante as plataformas digitais, ser uma pessoa aí bem engajada no ramo para poder ter dinheiro, exatamente, principalmente ter dinheiro, para você poder se lançar sozinho. E eu não vejo os artistas de rock fazendo a mesma coisa que os sertanejos fazem, entendeu? Essa é a minha crítica em relação ao rock nacional, principalmente, né? E você não vê quem eu vou citar aqui, vai, o Dinho Ouro Preto, catar uma banda independente e falar, cara, esses caras são foda, ouve o som desses caras, vem aqui, vem abrir meu show, sabe? Vem cá que eu vou colocar vocês no meu Spotify, não sei, enfim. Tudo que esses sertanejos fazem para lançar os artistas novos, eu não vejo o mesmo engajamento no rock and roll. E eu acho que isso faz falta, inclusive eu recebi uma resposta muito desagradável, assim, eu fiquei triste porque eu mandei um direct no Instagram de uma pessoa que eu admirava muito, né? Ainda admiro porque a música é muito boa e eu não vou deixar de ouvir por causa da resposta que ele me deu. Mas a gente fica chateado, não tem como, né? Eu falei, fulano, seja nosso padrinho, né? Aquela coisa bem descontraída ainda, mandei a mensagem, falei, nós somos a Psicodela, mandei todo o material, eu falei, eu sei que deve receber milhões de materiais, enfim, né? Mas tá aí, é mais um, se você tiver paciência e tempo para ouvir, ouve e tal, né? Seja nosso padrinho, mas eu não estava falando nem de grana, eu estava falando dessa indicação, sabe? Porque às vezes isso basta para a banda. Não, às vezes não basta para ficar famoso, estourar, mas para a banda basta. Do cara falar assim, cara, ouve essa banda, ou marcar você num comentário, enfim. E a pessoa me respondeu assim, eu tracei o meu caminho sozinho e você tem que traçar o seu. Eu não precisei da ajuda de ninguém. Poxa, você não precisou da ajuda de ninguém? Quem colocou sua música na novela, então? Sabe? Quem colocou sua música pela primeira vez na rádio? Foi você? Com as suas próprias mãos? Você não precisou de ninguém? Você é autossuficiente? Então, assim, me deixou bem chateada a resposta. Eu falei, quer saber? Vamos continuar trabalhando. Lógico que a gente não estava esperando nada desse cara, mas quando você manda o material, você espera pelo menos um joinha. Ele não precisava ter respondido nada. Se ele fizesse assim, eu já ia ficar feliz. Então é mas, isso. Assim, esse lance do apoio, tem duplas sertanejas excelentes aqui em Rio Preto que não estouraram porque ninguém deu um suporte. Realmente, se não tiver um suporte de alguém que esteja no... Isso para a gente falar do mainstream, né? A gente falar de fama mesmo ali, de grana, de tocar em grandes festivais, de ter música em novela, sei lá se isso é tão importante assim, mas de ter milhões de downloads, milhões de views, né? Nem o sertanejo, nem o funk, nada chega sozinho. Sempre tem que ter alguém que conheça alguém, ou que leve para algum lugar, ou que ajude de alguma forma, né?
Na minha opinião, é isso. Esse artista mesmo que ela falou, não tem como. Algum produtor te produziu, alguém gostou da sua música, tocou numa rádio, a coisa estourou. Claro que é pelo seu trabalho. Você não estoura porque alguém quis fazer você. O Neymar não vai ser famoso porque ele tem um empresário. Ele vai ser famoso porque ele é um puta jogador e tem um empresário que colocou ele para jogar no Santos. Entendeu? Tem um monte de jogador de futebol bom pra caramba aí que não virou nada. Então tem que ter sempre alguém. Então, um roqueiro ter essa mentalidade de falar, eu cresci sozinho, você também cresça. O sertanejo a gente vê, pelo menos de fora, né? Não é o nosso meio, mas o pouco que a gente acompanha, a gente vê que eles se divulgam, eles fazem parcerias, eles trazem bandas novas, eles fazem clipes junto com as bandas novas, eles divulgam as bandas novas, eles põem as bandas para tocar no mesmo evento que eles. Né? Então, eles gravam músicas de artistas novos. Então, é uma troca que só está fazendo a indústria de sertanejo ficar gigantesca. Gigantesca. É sertanejo para todo lado. Até em São Paulo, que você falou que tem uma puta cena de rock and roll, você vai para todo lugar para tocar sertanejo em São Paulo, cara. Porque eles se uniram mesmo como indústria, ganhar dinheiro, botar os caras na mídia. E no rock, infelizmente, o rock está meio parado nesse sentido. Mas assim, não é só vocês que se decepcionam com as bandas, não, com outras bandas, não. Eu também, como locutor, como editor de um programa, eu preciso da banda para poder ter o meu programa todo domingo. Eu preciso. Já me aconteceu, não foi só uma vez, não, hein? Foram várias e várias. Eu ouvi o material da banda em determinado canal, a chegar até a banda por alguma rede social. Eu sempre peço autorização para tocar. Pode ser a banda que for, eu peço autorização. Você me autoriza eu tocar? Não. Teve gente que já disse não. Teve gente que nunca respondeu. Teve gente que falou, não, eu vou te ajudar, eu vou compartilhar o flyer. Nunca compartilhou. Só que já teve bandas, claro, que me ajudou bastante, divulgou, compartilhou, mandou para grupos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse tipo de falta de apoio entre uma banda e outra é muito mais no Brasil do que em qualquer outro local, porque eu também toco bandas de outros países no meu programa. Em geral, tem programa que é só banda da Europa, por exemplo. Das bandas que eu entro em contato de fora, 80% a 90% me respondem e compartilham a divulgação. Banda de fora. Então, o que é que acontece? O que vocês passam não é só vocês, não. É meio generalizado no Brasil, sabe? E eu acho que isso é um pensamento muito errado. É uma atitude muito errada de não querer uma banda, não querer ajudar a outra. Aqui as bandas se encaram como concorrentes. Isso é absurdo. Exatamente. É um absurdo. É o termo que eu uso quando a gente conversa sobre isso, é concorrência. Ninguém vai deixar de ouvir o seu som porque tá curtindo da outra banda. Eu nunca deixei de ouvir Raimundos porque surgiu uma outra banda. E aí eu fui ouvir a outra banda. Eu nunca deixei de curtir de Purple porque eu fui ouvir Led Zeppelin. Enfim, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido você tratar a outra banda como sua concorrente se você já tem um público fiel. Ninguém vai deixar de te ouvir para ouvir o outro. Né? Pelo contrário, isso vai somar. E se você fizer um trabalho em conjunto, o seu trabalho vai crescer mais ainda. Então é isso que a gente não consegue entender, a gente fica chateado, né? Igual você falou, a gente fica chateado porque pra gente é meio óbvio isso, né? Não sei. Ninguém é obrigado. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Ninguém é obrigado a gostar da música do outro, mas deve haver respeito. Claro. Coisa que não acontece. Eu vejo isso, isso parte de toda a cúpula do rock metal no Brasil. Parte de produtor, parte de banda, parte de ouvinte, parte de consumidor, parte de todo mundo essa cultura meio errada. A galera deveria rever conceitos e começar a parar de achar que banda uma tem que concorrer com a outra. É tipo aquela treta Metallica Megadeth, sabe? Que só existe aqui no Brasil. Nem os próprios caras não tem. Nem os próprios caras têm treta. Nem o Dave Mustaine tem treta com o James Hetfield, mas o brasileiro tem que ficar. Eu não gosto de Metallica porque o James Hetfield. Não sei o que. Eu acho isso ridículo.
Quando Metallica cortou o cabelo e pôs chapéu, os brasileiros não queriam mais ouvir Metallica. Cara, lá nos Estados Unidos, o cara mora em fazenda, ele usa chapéu e bota, entendeu? É outra mentalidade, não tem nada a ver. O cara vai vestir um chapéu, ele deixou de ser Metallica. Que coisa esquisita. Mas isso é no Brasil mesmo e, infelizmente, ao meu ver, repito, eu tô o tempo todo vendo rock, ouvindo rock, consumindo rock, eu não posso falar de outros estilos, mas do pouco que eu vejo, isso só acontece no rock, cara. O funk, eles fazem clipe juntos, cada semana a Anitta tá com outro convidado, aí o outro com outro, o sertanejo Bruno Marrone lança Zé Neto, lança não sei quem, e faz clipe com o outro, e faz live com o outro, e fala do outro na live dele, ó, daqui a pouco eu acabo minha live, vai entrar o outro. E no rock, não acontece. E aí você falou da mudança de comportamento, aí eu vou voltar um pouquinho na política, né? Pode acontecer essa mudança de baixo para cima? Pode. Mas se acontecer de cima para baixo, ela é muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, essa mudança que o sertanejo fez. Os grandes artistas sertanejos falaram, vamos começar daqui e vamos bombar esse negócio. E bombou. Não começou do pequenininho que toca sertanejo numa festinha de clube, sabe? Começou do Bruno Marrone, do Leandro e Leonardo, que eles começaram com aqueles amigos há 30 anos, começaram a se unir, divulgar, e a coisa está do tamanho que está hoje. E o rock lá em cima, ele parou. E aí parou lá embaixo também, porque não cai mais semente, né, cara? Fica lá em cima parado. Outro detalhe também que eu vejo também na cena rock, que eu abandonei, foi um dos motivos de eu ter abandonado banda, de 4 anos para cá, foi justamente a postura de produtor brasileiro. Ele acha que o músico, ele não tem gasto com a banda, cai do céu, só pode. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Eu já toquei e o cara pagou com uma pizza. Putz. Já fizemos com uma pizza. Com uma pizza. Então, eu acho isso falta de respeito. Se você não sabe, se você não tem competência para você ser produtor, não seja. Não seja. É isso que eu penso. Porque instrumento é caro, gravação é caro. Você vai ensaiar, se você não tiver o estúdio em casa, você tem que pagar pelo estúdio. Você tem transporte, você tem alimentação, você tem o estúdio que você tem que pagar. E quando você coloca na ponta do papel, é um valor alto que quando você vai tocar e você é pago com ou ninharia ou não é pago, chega, por isso que eu vejo muita banda acabar. Tem muita banda que teria potencial, né, e não continuou por falta de recursos. Porque Sim. O produtor brasileiro, ele também tem essa mentalidade ainda que porque é underground, tem que tocar de graça. E, inclusive, só rola aqui no Brasil. O underground europeu e o underground americano tem cachê, sim. Só aqui no Brasil que tem essa cultura de que o underground tem que ser, como é que eu poderia dizer, desleixado. Mas é porque deixaram essa cultura crescer, entendeu? Sim, concordo. Mas nos Estados Unidos também é um pouco assim, viu? Não é... Na Europa, pelo que a gente ouve dizer, realmente é mais valorizado mesmo o rock. Mas nos Estados Unidos, pelo menos no tempo que a gente passou lá, o underground também é bem desvalorizado, viu? Mas assim, eu acredito que aqui no Brasil é mais que a questão de achar que o underground ele é desleixado, como eu falei. E não é. Isso não sim. São só bandas independentes. Isso não quer dizer que as bandas são desleixadas. O mesmo custo que o mesmo custo de uma banda comum, uma banda underground também tem, porque não muda o valor de instrumentos, por exemplo, o valor de gravação. Não tem isso. Não é porque uma banda é underground que um estúdio vai cobrar mais barato. Ele vai cobrar o valor de todo. O valor que ele cobra lá é o valor padrão para todos, né? Até então, divulgação. Hoje divulgação, tudo mais. Eu acho que divulga de graça no Facebook, no YouTube, de graça não atinge ninguém. Até para divulgar você vai ter que investir uma grana, né? Então, se você não impulsionar a publicação, se você não impulsionar a sua página no Facebook, você não vai chegar até as pessoas. As pessoas não vão conhecer seu som. Tudo envolve dinheiro.
né? E eu acredito que a área de produção de shows no Brasil deveria começar a rever conceitos também, para poder, não precisa ser, eu acredito que não precisa ser um cachê gordo, como de uma banda grande, por exemplo, que não faz nem sentido, mas, poxa, pelo menos custear a banda, né, pô? Porque eu vejo muito produtor aí que não... Com o evento, né? O cachê condizente com o evento, porque às vezes o cara cobra um cachê de barzinho, vamos supor assim, né? Por exemplo, a gente tem um cachê mínimo, né? E às vezes o cara quer pagar esse mínimo que a gente cobra para tocar num bar para 100 pessoas, ele quer pagar esse mesmo valor para a gente tocar num evento para 4.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas. Não faz sentido. Com patrocinador, sabe? Com estacionamento pago. Então, teria que ser pelo menos proporcional ao tipo de evento, ao tipo de público, aos gastos que ele tem, aos patrocínios que ele tem. E isso não rola mesmo. Isso o cara quer falar, qual que é o cachê da banda? No bar tal é tanto. Então ele liga aqui e fala, fiquei sabendo que no bar tal vocês cobram tanto, quero pôr vocês no evento. Tá, mas é um evento enorme, tem que viajar 2 horas, 3 horas, né? Então, isso acontece bastante também. Eu conheço produtor aqui na minha região, sem querer falar mal, mas já falando, que, pô, chama a banda de fora e fala bem assim, não, vocês vem com a passagem de vocês, eu vou dar hospedagem na minha casa, eu vou dar o lanche. Pô, eu acho isso uma tremenda falta de respeito, sabe? É desvalorizar total o músico, e assim, as bandas também colaboraram para isso, porque as bandas começaram a aceitar isso. Se a banda aceita, se o produtor faz a proposta, se a banda aceita, a banda também é culpada. Claro. Ela está ajudando a propagar esse tipo de comportamento com o produtor. Sim. Porque a banda aceitou. E quando eu vejo, aí depois acontece o seguinte, de produtor fazer uma proposta dessa, isso é uma proposta, chega a ser imoral, fazer uma proposta dessa para a banda não aceitar, e depois o produtor ainda sai falando mal da banda, como eu já vi isso também acontecer. Tem muito. Chama de estrela, diz que a banda, sabe, exigiu demais, às vezes a banda exigiu o mínimo, não, você paga a passagem pra gente chegar, paga o rango, paga a hospedagem, sei lá, custeia pelo menos, pra gente ficar no empate. Aí o cara sai dizendo que a banda é posando de mainstream, como eu já vi. É isso mesmo. Gente, eu quero agradecer demais vocês da banda Piscodela, o papo foi muito bacana. Muito grande legal, abraço, obrigado. Walter, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Desculpa pelo problema técnico. Pum, acabou. Nem, relaxa. Não, pô, é live, pô. É live no Facebook. Isso aí é normalíssimo acontecer. Eu vou aproveitar aqui que o Ederson Leão, que pediu meus CDs, ele falou que aquela hora que a gente estava mandando beijo e abraço para todo mundo, estava aparecendo o show da Xuxa. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera aqui. Eu quero mandar um abraço para o Maurício Cutter, que entrou agorinha. Para a Rosiane Salgueiro, que entrou mais um pouquinho antes, mas não deu para mandar um abraço, porque a gente estava batendo papo. E para todo mundo que entrou, que curtiu, que mandou pergunta, vai ficar a live aí para a galera depois. Ajuda aí, viu, galera? Compartilha esse bate-papo que a gente teve aí, para que mais pessoas possam conhecer um pouco do trabalho aí do Piscodela, que o Walter e a Anne são duas pessoas muito simpáticas. Se toda live fosse assim, era bom demais. É isso, valeu. Obrigado. Se toda entrevista fosse assim, seria bom demais também. É verdade. Aqui tem frescura não, aqui comigo não tem frescura nenhuma. Não, mas assim, Walter... a gente já não é famosão, né? Aí o cara vem entrevistar a gente, não leu o nosso release, não ouviu nossas músicas. E... Pô, cara, se fosse assim, vou entrevistar, sei lá, o Capital Inicial. Todo mundo sabe do Capital Inicial, vai perguntar as coisas. Mas você vai entrevistar a gente, nunca ouviu e não sabe o que você vai perguntar. Então foi muito legal assim, você ter citado aí os shows que a gente fez, os CDs que a gente está trabalhando, os clipes, né? É um trabalho árduo, realmente, igual você falou, é cansativo, a gente faz sozinho, a gente corre atrás do clipe, a gente vai filmar, a gente fica editando aqui,
sabe? Essa semana eu e a Anne ficamos uns 3, 4 dias até as 4 da manhã, montando o nosso release profissional, sabe? Editando ele. Aí 7 da manhã estamos de pé para trabalhar de novo. Então, não é só subir no palco, tocar guitarra e beber cerveja, não. A gente tem um trabalho por trás aí, cansativo, mas que a gente gosta, porque realmente a gente quer levar a Psicodela para mais gente e tocar em mais lugares e tudo isso. Já que vocês querem levar a Psicodela para lugares e para mais gente, deixem aí todos os contatos de vocês, redes sociais, que esse vídeo ele não vai sair do ar, ele vai ficar aí na página da Rock Metal aí eternamente. Enquanto a página estiver existindo, vai estar o vídeo aí. Legal. Eu vou pedir para a galera seguir a gente no Instagram, @psicodela, e para se inscrever no nosso canal no YouTube, Psicodela Oficial, lá no canal no YouTube. A gente precisa chegar a 1.000 seguidores, espero que isso aconteça rápido, porque dessa maneira a gente vai conseguir divulgar a Psicodela ainda mais, chegando aos 1.000 seguidores, né? E tem o contato do Facebook, que também é Psicodela Oficial, né, Walter? Facebook é Psicodela Oficial, o YouTube é Psicodela Oficial, o Instagram é só Psicodela. E Twitter, Psicodela Rock. Twitter, Psicodela Rock. O e-mail é contato@psicodela.com.br e o telefone WhatsApp é 17 99146 1458. E eu quero agradecer a Rock Metal, Diogo, nosso amigo, a Giannini. Dei aula para a Giannini, tá? Para quem não sabe, fui professor da Giannini, fui diretor dela na escola também. Quando eu vi que eles estavam com a rádio, assim, fiquei feliz demais. Eles dão um apoio enorme para a Psicodela. Direto a gente liga na rádio e está tocando o nosso som, e a gente faz questão de tirar um print, fazer um vídeo, divulgar, porque assim como o nosso trabalho é totalmente independente, o da Rock Metal também, e a gente sabe como é difícil, mas eu tenho certeza que a hora que a FM aqui, que já está começando a pegar em alguns bairros aí, a hora que ela pegar para valer, que o cara tá no carro e ouvir um rock and roll de verdade como eu tenho ouvido, vai ser a maior rádio de Rio Preto em breve. Tenho certeza disso, sem dúvida. Fazendo só um adendo aí ao comentário anterior que você falou sobre eu ter primeiro feito um estudo sobre a banda, eu acho que todo profissional de mídia deveria fazer isso. Deveria. Eu vejo Deveria. Infelizmente, como você falou, tem gente que deve estar achando que é programa da Ana Maria Braga, né? Porque mas, cara, eu não consigo assistir. Tem um povinho aí que eu vou te falar, cara. Tem que se preparar, cara. Eu não consigo assistir mais entrevista nem de gente famosa, porque os apresentadores, os entrevistadores famosos da grande mídia, eles não estudam o artista ou a pessoa que eles vão entrevistar. Basicamente algumas perguntas prontas ali que todo mundo responde, que encaixa qualquer coisa, e não aprofunda, sempre as mesmas historinhas, sabe? Às vezes eu vou ver entrevista de bandas que eu gosto muito e eu fico curioso, eu sei de alguns assuntos, falo, puta, o cara podia falar de tal assunto, nunca perguntam, nunca falam, sabe? Não estou falando isso só no Independente aqui, não. Eu acho que o Independente se aprofunda mais ainda do que esses caras que estão na TV, que estão nos grandes canais aí. O único assunto que eu fugi da banda só foi a questão da política, mas ela também, infelizmente hoje, ela tá meio atrelada. A política tá um pouco atrelada à cena rock e à cena metal. Mas eu acho que se eu vou falar, se eu convidei o pessoal do Psicodela, a gente tem que falar do Psicodela. Claro, mas a gente falou da questão política na nossa banda também. Sim, claro. Não tem problema nenhum nisso, né? Mas é como eu falei, tá meio atrelado hoje, né? Infelizmente, né? Tá meio. Tem banda aí que se cresceu. Tem banda que se cresceu principalmente no underground, no outro underground que vocês não, que provavelmente vocês não tocam, que é o underground do metal, aquele mais radicalzão, ele mais cheio de distorção. Ali a galera segregou legal mesmo. Ali a galera falou assim: ó, se você não for antifa, você não é bem-vindo. Então, assim, chegou nesse nível. Então é um assunto
é um assunto pertinente para a gente falar, até pelo momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de transição política no nosso país. O país ele saiu de um regime de esquerda de não sei, sabe, desde sempre, praticamente, está indo para uma outra vertente, está tendo um choque aí de gerações. Aí, saiu um vídeo agora bem legal do Regis Tadeu sobre a questão da lacração. Ele fala dessa galera, né, esses justiceiros de rede social, justiceiro de Twitter e tal. Ele usa umas expressões bem legais para classificar essa galera. Vigilância 24 horas, né? Vigilância cara, ele usou expressões muito legais para caracterizar essa galera, e que infelizmente é o que eles merecem, serem chamados. Porque você pode até não gostar, eu posso chegar em você, Walter, e você, N, e falar, eu não gosto do Psicodela, mas isso não faz o Walter melhor nem pior, nem faz a N melhor nem pior que ninguém. Eu posso não gostar da música. Exatamente. Esse é o grande problema do nível que chegou essa polarização no Brasil. As pessoas ouvem as opiniões das outras e acham que a pessoa é ruim, é boa, é isso, aquilo, por causa de uma opinião que ela tem, política, cultural, sei lá o quê. Cara, até em futebol do clube tá rolando treta, cara, por causa disso. Então, não é só tá tendo as torcidas aí organizadas aí, os antifas versus o anti-antifa, velho. Isso é ridículo. O clube que eu falo é assim, é rachinha de condomínio, de amigo, tá rolando treta por causa de política. O cara não quer jogar com o outro, quer bater no outro em campo por causa de política. Então, cara, isso aí não pode acontecer, de jeito nenhum, né? Não só infelizmente chegou... Infelizmente no Brasil chegou nesse nível, no metal underground nacional. Eu acho que como tudo na cultura, vamos dizer assim, né? Toda cultura ela tem um choque e depois ela se estabiliza. Tem um choque, se estabiliza. Eu espero que essa estabilização, essa estabilidade chegue logo, mas é mais um choque e mais um período que a gente vai passar no mundo que tem constantemente isso e que acabe logo, que a gente volte a falar só de rock and roll, de guitarra, de cerveja, de mulherada, de balada, de sei lá o quê. E eu não vejo a hora desse momento acabar, dessa polarização que tá aí, para mim poder voltar com banda, porque eu não passo por cima de conceitos meus para poder apoiar underground, não. Tá certo, então, eu saí do underground para não compactuar, não é com o que eles apoiam, é o como está sendo feito. Sim. Porque eu acredito que segregar não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Sempre, até porque o rock sempre pregou você ser livre. Você Exatamente. Ser livre. É por isso, os caras lá, a gente estava conversando, os caras lá dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, eles faziam música para serem libertos daquela opressão que eles viviam, né, aquela falta de grana, de morar em subúrbio, quase muitos passaram fome. O Malmsteen já deu entrevista dizendo que passou fome, sabe? Então, assim, a galera fazia para poder se libertar daquilo. Hoje eles estão tentando prender de novo. Então eu não compactuo com essa forma como estão lidando. E eu espero que isso acabe, até que todo mundo consiga conviver em harmonia, vai igual antigamente, todo mundo ia para os shows, né? Todo mundo junto, todo mundo curtia a música. Eu acho que vai acontecer, sim, isso aí. E, assim, acho que um pouco da gente não falar disso também na banda diretamente, é isso que você falou, a gente não quer falar como ninguém tem que ser, como ninguém tem que pensar, a gente quer levar a música e quer que a galera balance a cabeça com a nossa música e quer falar de música, sabe? A gente desce do show, o cara, pô, vocês tocaram AC/DC, você curte AC/DC, o que você gosta, sabe? Essa troca que a gente quer ter. Eu não quero ensinar ninguém a pensar, não quero ensinar ninguém a fazer nada. Quero que as pessoas gostem do nosso CD, da nossa música e se divirtam com ela, só isso. Vocês não falaram não, mas eu vou falar. Ó, galera, vocês que estão ouvindo a entrevista aí do Psicodela e quiserem conhecer o som dos caras, tem um canal no YouTube, tem uma pancada de vídeo, tem música ao vivo, tem cover, tem os 4 clipes. Enfim, vocês vão conhecer lá como que é o som da banda. Eu tenho certeza que quem gosta de um bom rock and roll vai curtir o som do Psicodela.
Aproveita e se inscreve no canal, clica lá, clica no sininho. A gente precisa chegar aos 1.000 inscritos, por favor. Já aproveita para ouvir o som e se inscrever. E beleza, quando lançar o disco... Quando lançar o disco do... Legal, viu, Ronaldo? Nosso site... é o site também. Piscodela. Tem a nossa história lá, tem as músicas que a gente lançou lá nos Estados Unidos em 2011, tem fotos com esses grandes artistas que a gente tocou na nossa trajetória, tem vídeos, por exemplo, a Anne cantou no Raul Gil 2 vezes lá, tem vídeo lá também, tem link para o vídeo. Então o site é bem bacana mesmo, bem gostoso de acessar. Quem tiver curiosidade aí, psicodela.com.br. A previsão do disco novo é no fim do ano, né? Como você falou? Fim do ano. Sim. Beleza, no fim do ano a gente vai lançar aqui, vamos fazer uma livezinha aqui, rapidona aqui, lançando o disco, beleza? Tamo junto. Então é isso aí. Walter, grande abraço. N, grande abraço. Muitíssimo obrigado. Vocês são muito simpáticos. A gente já tinha trocado muita ideia, né, Walter? Pelo WhatsApp, lá pelo grupo e tal. A gente trocamos muita ideia. Você continua sendo simpático também, via vídeo. Tomara que seja pessoalmente também, viu? Você também, obrigado. Se vier para a região aqui, fala com a gente. Vai ficar aqui em casa e vai tomar cerveja com a gente. Rapaz, eu fui né, pela essa região aí, uma vez na época do frio, foi no mês de agosto, eu fui pra Cachoeira Paulista, quase morri congelado. Só que agora, se eu for na época do frio, eu vou levar 4 jaquetas, não se preocupe não. Esse ano não fez muito frio não, esse ano foi tranquilo. Aqui em Brasília tá meio frio, tá fazendo 7 graus, 6 graus de madrugada, aqui pra gente é muito frio. 35 graus aqui, cara. Quanto? 35 já tarde aqui. Rapaz, aqui de tarde tá dando 22, 23 graus por aí. Tá aqui é a época do frio. Aqui você pegou o frio que acontece a cada 10 anos, você deu azar. Pois é, peguei um friozão aí bizarro, meu irmão, quase morri congelado, de hipotermia. Venha preparado, mas está convidado aqui, cara. Não, beleza, pode deixar. Assim que essa pandemia acabar, eu tô pretendendo mesmo ir a São Paulo. Quem sabe eu consigo chegar até no interior. Eu vou pra capital o ano que vem. E se der certo, eu dou um pulo aí. Beleza? Beleza. Gente, muito obrigado. Grande abraço para vocês. Toda a sorte do mundo pra Piscodela. Eu confesso que eu não tinha ouvido o som ainda. Fui ouvir para poder conhecer, para poder a gente fazer a nossa live. Gostei bastante do som de vocês. É uma coisa bem... É um rock and roll simples, direto. Sem frescura, sem mimimi, porque quem gosta de mimimi é gato gago. Adorei. Metal Hammer, Rock Metal, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um bom resto de semana para vocês. E a galera que está assistindo a live, muitíssimo obrigado. A audiência de todo mundo. E semana que vem, próxima quarta-feira, teremos mais uma live aí. A gente tá acertando aí com quem é, mas toda quarta-feira agora vai ter live, beleza? Então vocês fiquem ligados, a gente deve divulgar aí. Grande abraço a todos e até semana que vem com mais uma live aqui na rockmetal.com.br. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.